Tema da mensagem de hoje: o cristão pode pular carnaval? O cristão pode pular carnaval? Vamos conversar um pouquinho, rapidamente até, sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente pode falar é que Deus não é contra a alegria nem contra a festa. A gente vê que Jesus celebrou o primeiro milagre, foi uma festa. Jesus não é contra a alegria, ele não é contra a festa, mas ele certamente é contra o abuso do álcool, o abuso das drogas. Ele é contra tudo aquilo que vai para manchar, macular a alma, a honra, a dignidade. Deus ama as pessoas. Nós vamos falar do carnaval de modo mais genérico, aquilo que a gente conhece como coração do carnaval, o que é que o carnaval fomenta, no geral. Então, pode ser que você possa pensar numa exceção aqui e acolá, mas no geral o carnaval é uma festa que dá vazão à carnalidade, que dá vazão a todo tipo de extravagância, todo tipo de abuso. E separei aqui algumas coisas que são muito claras em relação ao carnaval, tá? A embriaguez é uma coisa muito comum de se ver. O abuso também, uso e abuso das drogas, do álcool, orgias sexuais, depravação sexual, promiscuidade, muito relacionada ao carnaval. Hipocrisia, já desde a história do carnaval. O carnaval tem uma relação, o surgimento do carnaval, com a própria Páscoa, uma festa cristã, porque os católicos, principalmente no passado, por conta da celebração da Páscoa, 40 dias antes, os cristãos, então, eles praticavam um jejum muito rigoroso, praticamente se abstinham de carne, de comida, um jejum muito rigoroso, 40 dias, até mesmo da prática sexual. Então, era muito comum isso no tempo passado. Por conta disso, exatamente no dia que antecedia ao início da quaresma, todo tipo de abuso era cometido nesse dia, porque podia, e a partir de então não podia mais. Se não podia beber, então agora eles vão lavar a égua, vão arrebentar a boca do balão. Se essa canoa não virar, olê lá, eu chego lá. Então o negócio ficava meio assim. E começou então a ser celebrada uma festa. Então isso começou a ser chamado de carnaval, festa de carnaval. E as fantasias eram usadas até mesmo para encobrir a identidade daqueles que não queriam ver sua imagem pública comprometida com os usos e abusos do que eles praticavam nesse dia de carnaval. Então, como eles iam soltar a franga, digamos assim, como eles iam arrebentar mesmo a boca do balão, iam praticar coisas extravagantes, iam dar vazão aos seus apetites animalescos, carnais, e não queriam ser reconhecidos. A máscara era usada. Então se popularizou a máscara. Por quê? Porque isso trazia uma certa desinibição. Colocava a máscara, me sentia protegido atrás dela e praticava as coisas com muito mais desenvoltura, sem medo do juízo alheio. Então, o carnaval tem muito disso. A gula, até o rei Momo, não conheço o rei Momo magro, né? Então a gula também está bastante relacionada ao Dionísio, aquela questão do vinho, da bebida e tal. O que costuma acontecer como consequência dessas práticas e dessas extravagâncias vem nessa segunda coluna aí. Doenças sexualmente transmissíveis, elas se multiplicam.
por ocasião do carnaval. Então o governo, ciente disso, distribui gratuitamente camisinhas, faz campanha disso, faz campanha daquilo. Bem, as pessoas praticam mais sexo irresponsável, meio tresloucado, meio doido nessa época. A gravidez indesejável é uma outra consequência natural de todos esses abusos do carnaval. Infidelidade conjugal também é outra. Muitas delas vão virar divórcio, brigas, violência também. Bebe-se, briga-se, disputa-se isso e aquilo, muitas intrigas, muita violência, violências dentro dos salões, fora da rua, e os acidentes de trânsito se multiplicam adoidado. Por quê? Porque se bebe, porque se droga, as pessoas ficam drogadas. Então, há também uma degradação moral muito grande, um incentivo ao despudor. As pessoas tiram a roupa, ficam muito à vontade no carnaval, e parece que isso é muito bonito, incentivado. E algumas coisas esquisitas acontecem no carnaval, algumas fantasias. Bom, eu acho muito estranho os homens naqueles blocos que eles se vestem de mulher. Eu não sei porque isso faz tanto sucesso, eu não sei porque que tem tanto bloco assim. Eu acho esquisito os homens se vestindo de mulher, mas eles querem aproveitar a oportunidade. Parece que eles querem experimentar algo, querem chocar de alguma maneira, mas eu não estou dizendo que se trata de gays. Não, são homens mesmo, no geral. Eu não vou entrar não quero acusar nada, mas eu acho esquisito. E aqueles blocos dos homens barbudos, marmanjões, vestidos em fralda, com chupeta na boca, umas coisas esquisitas, umas coisas estranhas estão acontecendo. Gente vestida de diabinho. Eu fui para um casamento sábado passado e de repente não usei o Waze, né? Bebi, dei mal. Eu fiquei preso num. Já tinha carnaval sábado passado. Hoje é domingo, estou falando sábado, estou atrasado. Tinha carnaval já lá no centro de São Paulo. E aí, estava lá numa rua e aquele bloco que eu fiquei perdido, o pessoal andando para lá e para cá, tudo fechado, e eu me desviando, e aí a gente vê aquelas fantasias. Quanta gente vestida de diabo! Não eram poucos, só no trechinho que eu passei, muita gente vestida de diabo. Eu acho isso esquisito. Parece que o carnaval tem alguma coisa de diabólica, então, né? Os diabinhos ficam excitados na época do carnaval. E as pessoas praticam coisas vergonhosas. Esse é o problema. Não temos nada contra festejar, ter festa, nada contra alegria. Se tudo fosse feito com moderação, com bom senso, de maneira responsável, eu não estaria aqui pregando nada contra o carnaval. O problema é que estas práticas, esses resultados fazem parte integrante daquilo que conhecemos por carnaval. É disso que estamos falando. Então, se é assim, se esse é o caso, vamos pensar na pergunta: pode um crente pular carnaval? Se ele conseguir pular carnaval e não se queimar, né? Olha só o que diz a palavra de Deus: não dê lugar ao diabo. Participar do carnaval é, no mínimo, ser conivente com aquilo que está rolando lá. E, em segundo lugar, é expor-se às tentações do que rola nesses bailes, nessas festas. E eu vou dizer para vocês o seguinte: Jesus ensinou a gente a orar, e quando ele ensinou a gente a orar, ele disse claramente: uma das coisas que vocês deveriam pedir em oração é: não nos deixes cair em tentação. Isso deve ser algo que brota do nosso coração.
A oração é algo que nos ensina como nos posicionarmos diante de Deus e como deve ser o nosso coração diante dele, o que é que nós devemos ansiar, o que é que nós devemos pedir. Então, não me deixe cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, deve ser um anseio do cristão. Mas não adianta nada a gente orar, não nos deixes cair em tentação, quando a gente caminha na direção da tentação. Então há uma contradição, nenhuma oração desse tipo nos livrará quando nossa atitude concreta, nossos pés se encaminham para o mal. Então a nossa oração está em discordância, em dissonância em relação ao nosso ser. Então a gente não está orando de coração. Porque se com a boca falamos algo e pedimos algo, não nos deixes cair em tentação, se oramos a oração do Senhor, a negamos e a contrariamos quando nossos pés rumam para o mal. Eu poderia dizer o seguinte, que muitas vezes o diabo nem precisa tentar. O diabo não precisa se dar o trabalho de tentar aqueles que, por exemplo, batem na porta dele. O diabo não precisa ir bater na porta dessa pessoa. Essa pessoa está indo bater na porta dele. Está percebendo? Então, quantas pessoas se expõem ao perigo da tentação, vão ao lugar da tentação, realmente elas estão pedindo para cair, elas estão querendo cair, elas estão se programando para cair, elas estão se abrindo, ou dando ocasião à carne e ao diabo, à tentação, ao mal. Veja o versículo que encontramos em Provérbios capítulo 6, versículo 28. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Isto é o que muitas vezes se vê acontecendo. O cristão precisa vigiar, precisa cuidar, não pode dar brecha. O apóstolo Paulo adverte os cristãos dizendo o seguinte: olha, você vai encontrar lá em Romanos capítulo 8, versículo 13. Se vocês, ele está se dirigindo a uma comunidade de crentes, de cristãos, e ele está dizendo aos que são de Deus, aos que são da igreja, aos que são de Cristo, o seguinte: se vocês que são de Deus, se vocês que são de Deus, se vocês que já nasceram de novo, nasceram pelo Espírito, se vocês andarem segundo a carne, vocês irão perecer. A carne encaminha para a morte. Nós nascemos pelo Espírito e devemos andar pelo Espírito Santo de Deus. Não devemos dar ocasião ao diabo, ocasião à carne. Romanos 8, versículo 13. Veja, 1 Coríntios 10, 21, uma exortação do apóstolo Paulo agora à igreja, aos da igreja de Corinto. Diz o seguinte: vocês não podem beber o cálice do Senhor. E hoje nós vamos beber o cálice do Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor, estaremos ao redor da mesa do Senhor, sendo servidos em comunhão. Nós, em outras palavras, nós não podemos ter comunhão com o Senhor, beber o cálice do Senhor, participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo da mesa dos demônios. Em outra carta, agora de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, ele diz a Timóteo que era um jovem líder cristão, jovem pastor, a ele e aos jovens em geral, esta exortação: fujam das paixões da mocidade. Fujam. Fugir é
Isto que você, porque alguém pode querer saber, o que significa fugir no original grego? Significa fugir mesmo. Bater em retirada, pernas para que te quero. Significa não dar bobeira. Significa realmente ter a atitude que José do Egito, talvez você não tenha lido a Bíblia, mas assistiu a novela, né? E viu a história de José do Egito. E o que acontece quando a mulher de Potifar vai com todas as suas armas e artimanhas, vai seduzi-lo, prepara para aquele dia da emboscada, e toda sedutora cria toda uma série de circunstâncias para dar um bote naquele jovem. O que fez José é o que devemos fazer diante da tentação: fugir. Irmãos, temos que fugir. Fujam das paixões da mocidade. Fujam de uma paixão outra paixão da mocidade seria beber uma cervejinha, que eu não chamaria de alguma coisa pecaminosa se você faz isso com moderação. Mas eu decidi me abster. Não porque a Bíblia proíba beber. Bem, Jesus transformou água em vinho. Então, Jesus não era abstêmio. João Batista era, Jesus não. Então, eu não chamo isto. Se você sabe beber de maneira moderada, parabéns. Eu resolvi me abster. Quando eu era jovem, eu fiquei pelo menos uns 25 anos sem colocar nada, sem beber nada. E eu acho que isso foi uma atitude muito sábia. Então, desde os meus 16 anos de idade, até uma fase bem remota, mais uns 25 anos, eu fiquei sem beber nada. Depois, eu me dei a liberdade, porque eu acho que é a liberdade, pode ver que eu celebrei as bodas de prata aqui na igreja e tomamos uma taça de champanhe. Não vejo mal nisso. Não somos aquele tipo legalista e tal, não vejo o diabo da mesma maneira não está. O fruto do Espírito é moderação. É a moderação. Mas, contudo, entretanto, eu também decidi, mais recentemente, voltar a me abster de tudo. E por quê? Não porque seja pecado, mas isso eu não estou dizendo que você tem que seguir esse conselho. Eu estou dizendo para você o que eu fiz na liberdade que eu tenho cristã. Decidi me abster de bebida, não porque considere pecado, mas por amor aos jovens, porque vejo que os jovens, quando começam a beber uma, não param numa, vão para outra, e depois vão para outra. Vejo que muitos também não conseguem beber nada. Tem gente que tem problemas sérios com a bebida e que hoje não pode nem sentir o cheiro. Então, em solidariedade a eles, muito bem, estou aqui do seu lado. Só por isso. Mas de fato, na juventude, esta questão precisa ser tratada com muito mais cuidado. Porque há muito mais perigo. A maior parte dos vícios se adquirem na juventude. E eles nunca se sentem viciados. Só depois, quando tentam largar, é que descobrem que o negócio o bicho pegou. E Deus não quer que o bicho pegue a gente. Deus não quer que nada domine a gente. Que nada escravize a gente. Deus nos quer verdadeiramente livres. Então, minha recomendação para os jovens é: segura a onda, espera no Senhor, busca Deus. Deus não é contra a sua felicidade, nem contra a alegria, nem contra os prazeres. Tudo tem lugar. A questão sexual, Deus não é contra o sexo, Ele é o criador do sexo. O problema é que o diabo deturpa tudo que Deus faz. Então hoje o sexo é praticado com irresponsabilidade gigantesca, o que acaba comprometendo muitas vezes a honra, a dignidade das pessoas, uma coisa inconsequente. Deus preparou isso para ser realizado e celebrado devido a dois, um compromisso sério da aliança do casamento. Mas há muita coisa desvairada, errada. Então o diabo veio para matar, para corromper, para destruir, para deturpar as coisas.
Diz a palavra de Deus, então, agora o apóstolo Pedro exortando: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A quem dirige o apóstolo Paulo essas palavras? Senão aos membros da igreja, aos cristãos daquela época, e eu diria aos cristãos de todas as épocas. Essas são palavras do apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, palavras inspiradas pelo Espírito Santo a nós aqui e agora. Deus nos chama à sobriedade. Sejam sóbrios, vigiem, não vos embriagueis com vinho, que há contenda. O diabo, o inimigo de vocês, o adversário de vocês, que atenta contra a vida de vocês, que tudo que oferece, até aquilo que parece bom, prazeroso, festeiro, cheio de vida, tem por objetivo por trás. Há uma conspiração demoníaca que visa a sua destruição, a sua morte. Tudo que o diabo oferece é inferno no final das contas. Ele anda ao redor como um leão. Então você pode estar ciente, ter certeza de que o diabo deseja tragar, devorar. Ele ruge como leão, procurando a quem possa devorar. Então ele está atrás da gente, procurando a quem pode devorar. Por isso a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, você corre o risco de ser devorado. Esse é o perigo. Se andarmos segundo a carne, morreremos. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, procurando uma brecha. Não deis brecha ao diabo, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar, tragar, matar, destruir a alma humana. Palavra do apóstolo à igreja. Então os crentes correm esse risco? Sim, por isso vigiar e orar para não cair em tentação. Quem pode vigiar e orar? Quem é crente, quem é cristão, para não cair em tentação. Se cair em tentação quer dizer que você está destruído? Não, você pode ser como Pedro se ergueu. O perigo é você ser devorado, você cair e continuar caído, e cair ou não fazer caso de ter caído, que esse é outro perigo. Hoje existe muito pouca preocupação da cristandade, dos cristãos no modo geral, com aquilo que concebemos por pecado. As pessoas estão pouco se lixando, eu estou falando dos cristãos, por pecado. Aquilo que era motivo de horror, fazia com que as pessoas fugissem, vigiassem, e sabiam que corriam muito risco se praticassem o pecado, vivessem uma vida no pecado, sucumbissem ao pecado. Hoje, relax. Hoje se celebra a ideia de Deus assim: Deus é bom, não vai pegar nada, Ele é compassivo e misericordioso, então podemos abusar da sua compaixão e da sua misericórdia. Podemos tirar onda com a sua compaixão e da sua misericórdia. Podemos relaxar na sua compaixão e da sua misericórdia. Podemos abusar da sua compaixão e da sua misericórdia. Se é verdade que Deus é misericordioso, bom, benigno para conosco, cheio de compaixão, também é verdade que Ele é santo, justo e que Ele é como um fogo devorador. Ou seja, além de tudo, chama seus filhos à santidade. Ele não nos dá o poder apenas de sermos feitos filhos de Deus, não de sermos chamados filhos de Deus, mas de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos resgata, Ele nos tira do império das trevas, Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, Ele nos liberta dos demônios, Ele nos liberta das trevas, Ele nos liberta do mal, Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele nos abençoa, Ele nos vivifica, Ele nos dá uma nova vida, para um novo viver, para uma nova atitude, e não para a gente andar nas velhas práticas e continuar só gozando do perdão indefinidamente. É claro que mesmo aqueles que anseiam e buscam
pela santificação, pela santidade, aqueles que estão fugindo do pecado, uma hora ou outra cairão. Isso é possível. Por quê? Porque somos seres humanos. O que não vai fazer de você uma pessoa como que exilado da fé e da comunidade. A igreja é um lugar de muita compaixão, de muita misericórdia. Deus sempre está com os seus braços estendidos para te erguer. O meu justo cairá 7 vezes eu o levantarei. Mas, tendo consciência disso, a gente tem que saber que Ele está levantando a gente para a gente continuar caminhando em pé, e não para a gente cair de novo. É como a gente olhando para os nossos filhos, crianças, quando estão aprendendo a andar, os pequeninos, eles caem, a gente ajuda eles, está levantando eles. Mas a gente não vai achar nada bonito que eles continuem caídos, que eles nunca aprendam a andar. Deus tem encontrado a gente assim que nem um bebê cambaleante que não sabe andar. E Ele vai dar força para firmar os nossos atreios, os nossos joelhos. Ele vai ajudar a gente, Ele vai erguer a mão, Ele vai estar com a gente, Ele vai caminhar com a gente, mas Ele quer que a gente caminhe com as próprias pernas. Nós não podemos dar lugar, ocasião ao diabo, e não podemos ser como que complacentes conosco mesmo. Nem devemos ser duros demais conosco mesmo, porque alguns perfeccionismo exacerbado também ficam doentes. Mas cientes desse amor, dessa misericórdia, desse abraço de Deus em Jesus Cristo, desse nosso Salvador tremendo, somos inspirados a sermos como Ele, a andarmos como Ele andou, e não a só desfrutarmos do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, para seguir vivendo do jeito que a gente bem entende. Não pode ser assim. Isso está muito errado. Quando os cristãos acham que pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e que Deus entende, que Deus releva, e que está tudo bem, e que esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, se a gente se encaminhar para o mal, a gente vai quebrar a cara e Deus não vai nos livrar. É uma coisa assim. Eu não posso pensar que Deus vai me livrar daquilo mesmo que eu estou buscando. Deus vai me entregar as minhas próprias escolhas e as minhas decisões. Então a gente tem que ser muito comedido. Por isso temos que vigiar com os nossos passos, porque Deus não nos livrará das consequências daquilo que a gente está plantando. Tá bom? Ah, não, deputado pela misericórdia e está tudo bem. Está tudo bem. Nada. Não está tudo bem. De Deus não se zomba. Aquilo que vamos plantar, Ele vai colher. Por isso, fujam, por isso sejam sóbrios. Quem tem que ser sóbrio? Deus tem que ser sóbrio? Não, Ele já é. Quem tem que ser sóbrio somos nós. Quem tem que fugir do mal? Deus, Jesus? Não, Ele já fez isso. Ele foge do mal, não tem nada a ver com o mal. Se nós somos filhos de Deus, quem tem que fugir do mal somos nós. E se não fugirmos do mal, nós vamos ter que nos deparar com o mal. E o risco é grande. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então, resumindo a mensagem, nada contra festa, mas quando a festa é uma festa deprimente, quando a festa é uma festa que incentiva a extravagância, os abusos, quando a festa é uma festa que fomenta a irresponsabilidade, a leviandade, a infidelidade e todo tipo de relacionamento promíscuo, mal, quando ela deixa a gente sem a sobriedade devida, quando ela deixa a gente à mercê do próprio ambiente, refém dessa onda que está rolando. Quando a gente agora se torna, não pode ser nem mais senhor dos nossos atos, das nossas ações, porque está enebriado, digamos assim, porque está tomado. Então isso não é bom. Quando é uma festa de oba-oba, quando é uma festa, olha, extravasa, não se reprima, dê vazão a todos os seus instintos mais primitivos, haja com responsabilidade só
solte-se. Eu ia falar solta a tranca de novo, mas é errado, né? Já falei já. Solta os bichos que tem em você. Se deixe ficar cheio de bicho, tomado pelo bicho, e o bicho toma mesmo. E aí, o que é que às vezes vemos como resultado? Morte, briga, violência, gravidez, drogas, gente que fica viciada nisso, viciada naquilo, atitudes tão inconsequentes que levam realmente a uma quarta-feira de cinzas. O resultado é cinza, é tristeza. Deus quer que a nossa alegria seja perene. O que Deus faz é produzir para a gente um bem-estar que é constante, não é uma coisa irrisória, não é uma coisa momentânea, não é uma coisa falsa. Deus quer que a gente tire a máscara e caia na real. E a real é que Ele nos ama, nos quer bem e quer que a gente festeje pura e dança de alegria, sem comprometer a nós mesmos e ao próximo. E que todo mundo termine essa festa da vida em solidariedade, em amor, em misericórdia, em coração quebrantado para Deus, sensível aos outros. E agora, o que vamos fazer com aqueles que pulam o carnaval? Vamos condená-los? Não. Vamos olhar para eles como Cristo olha, com piedade, com amor, né? Com carinho, como gostaríamos. E se nós estivéssemos lá, devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É isso. Vamos julgar, vamos fazer fofoca. Não. Deixa isso para o diabo. Ele é quem espera isso. Cabe a nós abraçar, acolher, ajudar. Um olhar bondoso. Pode ser um olhar de tristeza, é cheio de compaixão, né? Se eu vejo um filho meu caído, se eu vejo um amigo meu caído, se eu vejo um conhecido meu caído, se eu vejo até um desconhecido caído, machucado, ferido pelo mal, ferido pelo pecado, o pecado fere mortalmente. O meu olhar tem que ser um olhar cheio de compaixão, minha mão sempre estendida para ajudar, tá bom? Cuidemos de nós mesmos, aí já ajudamos. Ficar também cuidando da vida alheia não é bom. Vamos cuidar de nós mesmos, já é um bom começo, um bom exemplo. E quando ele vê que a gente está tendo uma atitude que no final está trazendo mais alegria, o resultado é que a nossa festa continue uma carga na quarta. Ela continua. Isso é bom, gente. Isso é bom. Que ser cristão não é ser triste, não é não ter festa. Ser cristão é ter a festa o tempo todo dentro da gente. A gente dança, pula e se alegra, de maneira saudável, de maneira sóbria, né? De maneira a não usar e abusar dos outros que estão inebriados, digamos assim, seja com o próprio clima que dá uma espécie de torpeza. As pessoas, o clima, a festa, a badalação, as luzes, tudo muito louco. E aí vai cheirar um pouquinho, vai ficar mais louco aí, né? Vai dar uma traguinha, vai ficar mais louco. Vai beber, vai ficar mais louco. Então tudo isso enlouquecendo e deixando as pessoas fora de si, que vão cometer atos fora de si. Deus tem misericórdia deles e de nós. Vamos nos apartar do mal, buscar o que é bom, e o que é bom é buscar também o que é bom dos nossos amigos, queridos irmãos, dos que estão aí por aí. E é uma multidão, é muita gente. Ontem mesmo fui visitar minha mãe, não consegui chegar, né, mãe? Domingo de mora, sei lá, era uma bunda de carnaval, o negócio estava cheio, gente, é muita gente esse negócio, é muita gente. Não somos contra as pessoas, não somos contra a felicidade, nós estamos aqui para julgar. Quem somos nós para julgar? Mas vamos buscar o que é bom, o que é puro, o que é de boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém.